favor. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Como o pastor Moisés já adiantou aqui, eu tive o privilégio de ser, ele falou que teve o privilégio de me pastorear, eu tive o privilégio de ser ovelha dele há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás a gente frequentou aqui, foi membro, né? Inclusive, eu tive o privilégio também de ser líder dos jovens do Ministério de Música. Toquei aqui, na época que o pastor Moisés, não sei se ele tem ainda, que ele tinha uma Janine vermelha, uma Janine Stratosonic. Tem essa guitarra ainda, pastor? Não, foi. Já foi, né? Essa já foi. E Moisésinho e Mateuzinho eram pequenininhos. Hoje eles são Moisésão e Mateusão, né? Estão aí gigantes, bem grandes. E é um prazer enorme estar aqui. Sou membro lá da Igreja Ministério Fonte de Vida. Tem como pastor o pastor Cláudio. E hoje estou envolvido junto com a minha família na plantação de uma igreja lá na região de Riviera da Barra, né? Então, peço inclusive oração, né, pelos irmãos, quando os irmãos lembrarem, lembre do pastor Ricardo, da sua família e do trabalho que está sendo feito lá. É uma região que carece muito da palavra de Deus, né? Ainda é uma congregação, está bem embrionário, mas Deus tem feito coisas grandes, né? E a gente, a partir desse domingo, inclusive, a gente vai se reunir agora num espaço maior, não é nosso ainda, né? Mas a igreja do Senhor, Ele está no controle de tudo, amém? Eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias aí, em primeiro lugar, em Salmos 119:9. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia no seu colo aberta, porque a gente vai ler bastante. Vamos ler alguns textos. Vamos começar com esse de Salmo. Depois nós vamos ler lá em Gênesis, mas na hora certa eu vou falar para vocês abrirem. Bom, em primeiro lugar, Salmos 119, verso 9. Diz assim então a palavra de Deus: como pode o homem jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Algumas versões vão trazer menino, como pode o menino manter pura a sua conduta. Outras versões vão trazer como pode o jovem manter a sua conduta. Vamos orar? Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui em nossas vidas. Te agradecemos pelo período de louvor, adoração. É muito gostoso, através das canções, a gente poder declarar aquilo que está em nossos corações, aquilo que nós sentimos pelo Senhor. Obrigado por essa igreja, por esses irmãos, né? E que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, falar aos nossos corações através da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei muito feliz com o convite do Márcio, né, de poder retornar aqui. Eu estive aqui não há 16 anos atrás, eu saí daqui há 16 anos atrás, mas eu tive a oportunidade de voltar aqui. Para quem não sabe, eu sou músico, sou guitarrista. Estava aqui depois namorando a Gibson, né, do Márcio. Depois eu quero dar uma pegadinha nela, tocadinha nela para sentir. E eu tive aqui na época para fazer um workshop de guitarra. Eu trabalho com música profissionalmente, né? E fiquei muito feliz de poder voltar. Muita coisa mudou, a igreja cresceu, né? Antigamente o palco era, até comentei com o pastor Moisés, o palco era do lado. E é muito legal ver o que Deus tem feito no meio dos irmãos. E eu fiquei feliz também por ser um evento para adolescentes e jovens. Quando ele me falou, olha, adolescentes e jovens, né? Então o irmão prepara uma palavra nesse sentido. Eu gosto de falar para adolescentes e para jovens, né? Como eu falei, eu fui líder de jovens aqui. Fui durante muitos anos lá na minha igreja também líder de jovens. Só entreguei o ministério porque a gente foi começar o trabalho de plantação lá, então não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas as duas faixas etárias são faixas etárias que eu gosto de trabalhar. Mas acredito que todos aqui vão concordar comigo que falar para adolescentes e para jovens, nós não temos só adolescentes e jovens aqui, mas falar para adolescentes e para jovens é uma tarefa um pouco difícil, uma tarefa um pouco complicada, tem os seus desafios. Para começar, em primeiro lugar, porque hoje em dia está até difícil definir o que é jovem, o que é adolescente. Para os irmãos terem uma ideia, até o ano de 2018, de forma geral, praticamente todos consideravam adolescentes aqueles que iam dos 12 aos 18 anos. Né? Olha só, eu casei com 18 anos, eu tive que pedir autorização da minha mãe teve que assinar um documento autorizando meu casamento. Olha só, para vocês terem uma ideia, né? Enquanto jovens era aquele que ia dos 19 até os 25 anos de idade. Acontece que em 2018, como eu falei, por conta de uma pesquisa feita por uma revista científica australiana, eu não vou falar o nome dela aqui porque é um nome complicado, quem quiser depois eu passo, esse marco começou a ser questionado, né? E hoje, muitos consideram, por exemplo, que a adolescência vai até os 24 anos. Então, se você tem nessa faixa aí de 20 até 24 anos, você ainda é adolescente.
segundo essa pesquisa. E a juventude se estendeu aí até os 30, olha só. Então, é um desafio falar para jovens e adolescentes, porque é até difícil definir. Obviamente, nem todos concordam com essa pesquisa. Essa pesquisa levantou ali uma série de discussões, de debates, porque alguns especialistas dizem que aumentar o tempo da adolescência pode, mais adiante, infantilizar os jovens, né? Então recebeu algumas críticas nesse sentido. De qualquer forma, e independente de quem está certo nesse debate, quem está certo nessa discussão, uma coisa é fato. Para a maioria das pessoas, a adolescência e a juventude é um período complicado da vida. Pelo menos a minha adolescência, a minha juventude foi muito complicada. Não sei de todos os irmãos aqui, não sei daqueles que são adolescentes, daqueles que são jovens que estão aqui nessa noite. Eu costumo até, às vezes, eu e minha esposa, a gente tem umas conversas longas que vai na madrugada, a gente conversando, eu costumo falar isso, que a minha adolescência tem coisas que eu não gosto de lembrar. A minha juventude da mesma forma. E para a maioria das pessoas, a adolescência e a juventude é vista dessa forma, como um período volúvel das nossas vidas. É vista como um período de incertezas. Geralmente, adolescente e jovem muda de opinião o tempo todo. São muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas mudanças de pensamento. Uma hora o adolescente quer uma coisa, daqui a pouco ele não quer mais. A minha filha, a Poliana que está lá atrás, 12 anos, ela já falou que ela quer ser umas 30 profissões. Aí eu falei, filha, você vai ter que estudar muito para ser essa quantidade de coisa. De vez em quando ela muda. E é interessante isso, essa busca, né? Isso não muda com a juventude. Os jovens também, de certa forma, muitas vezes não recebem tanta credibilidade. Eu, pelo menos na minha época, sentia muito disso. E a sociedade, por conta de todos esses fatores, acaba, como eu falei, não dando muita credibilidade, e isso acaba respingando na igreja, né? Respingando na igreja, a igreja acaba tendo essa mesma postura de não valorizar tanto o jovem, de não valorizar tanto o adolescente. Porém, quando a gente vai para a Bíblia, né, parece que a Bíblia tenta mostrar para nós exatamente o contrário. A Bíblia vai mostrar para nós uma quantidade muito grande de personagens que nessa faixa etária foram usados por Deus. Foram usados por Deus para cumprir muitos desses propósitos que Deus tinha. Adolescentes e jovens que, assim como os adolescentes e os jovens dos nossos dias, enfrentaram também inúmeros desafios, enfrentaram dificuldades, mas por manter os seus olhos focados em Deus, eles deixaram para nós um legado que está registrado na palavra de Deus, que está registrado nas Escrituras, que serve para nós como exemplo até hoje. Adolescentes e jovens que, assim como diz o Salmo que nós acabamos de ler, que nós lemos na introdução, mantiveram ali uma conduta pura. Por quê? Porque viveram de acordo com a vontade de Deus. O segredo então é viver de acordo com a vontade de Deus. Novamente lendo aqui o Salmo, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. E o jovem que eu quero trabalhar como exemplo hoje, que na realidade a história dele começa exatamente na fase de adolescência dele, é José, um jovem muito conhecido, uma história muito conhecida. José do Egito, filho preferido de Jacó, né? O filho que despertou ali o ciúme dos seus irmãos. E José enfrentou muitos problemas. Em primeiro lugar, José vinha de uma família completamente disfuncional. Talvez você que está sentado aqui pense assim, pastor, mas você não conhece a minha família. Eu não conheço, mas a família de José talvez seja muito mais complicada que a sua. Foi, né? Muito mais complicada que a sua. Era uma família completamente disfuncional. Em primeiro lugar, o pai tinha uma predileção por José e ele não escondia isso. E aí essa predileção por ele ser o filho caçula, o filho mais novo ali, despertou um outro problema para José, o ódio dos irmãos. A palavra de Deus fala que os irmãos chegaram a ter tanta raiva, tanto ódio, tanta inveja de José, que eles não conseguiam mais falar com o irmão dele. Ele era meio cagueta também, né? Entregava os irmãos o tempo todo, acontecia isso, né? Então ele teve que enfrentar problemas familiares, o ódio dos irmãos, a traição dos irmãos, porque, para quem não conhece a história, os irmãos o venderam primeiro para os midianitas, né? E depois os midianitas venderam José para Potifar, que era chefe da guarda, né? De Faraó. Aí aumenta-se o número de problemas que José passa a enfrentar. José passa a enfrentar o distanciamento familiar. Imagina você sai da sua casa num belo dia, você acabou de tomar café e seu pai te dá uma incumbência, fala assim, vai lá ver como é que estão seus irmãos, traz a notícia para mim. Aí a partir desse dia você não volta mais.
Para você seria um dia como outro qualquer, um dia onde você iria cumprir ali as suas atividades e ia voltar para casa. Talvez José falasse assim, vou lá rapidinho e volto para almoçar. Não sei o que mamãe está fazendo de almoço, mas volto para comer a comidinha da mamãe. Talvez ele tenha pensado nisso. Mas ele não voltou, porque os irmãos o traíram e venderam ele. E ele se vê, então, distante da sua família. Ele teve que enfrentar isso. Teve que aprender, da noite para o dia, literalmente, a conviver numa cultura totalmente diferente da dele. Uma religião completamente diferente, um idioma completamente diferente. Teve que aprender um novo trabalho. A Bíblia descreve que ele era pastor, cuidava de animais. Teve que aprender uma nova profissão. Teve que enfrentar ali tentação sexual. A gente vai falar um pouquinho com mais detalhes sobre isso mais na frente. E ele foi punido mesmo depois de fazer a coisa certa. Nós somos ensinados que a melhor coisa a fazer é fazer a coisa certa. Isso é fato, é assim que a palavra nos ensina. Mas José fez a coisa certa e foi punido. Não foi punido porque fez a coisa certa, mas foi punido apesar de fazer a coisa certa. E José também foi esquecido por aqueles a quem ele ajudou. Então José enfrentou diversos problemas, e mesmo diante de tantos problemas, a palavra vai trazer para nós informações sobre José preciosas, vai mostrar que ele manteve, assim como esse salmo que nós lemos diz, ele manteve uma conduta pura. No capítulo 39 de Gênesis, que eu quero que você abra aí na sua Bíblia, e deixe a sua Bíblia aberta, nós conseguimos extrair 4 características presentes na vida e nas atitudes de José, que levaram ele a agir da forma que agiu. E eu quero que você abra então, e você vai ser hoje o crente de Bereia. O crente de Bereia é aquele que confere tudo na Bíblia. Então mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 39, nós vamos ler os textos na medida que a gente for conversando aqui, e você vai conferindo comigo. E a primeira característica, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui, nessa narrativa, nessa história, é que por 3 vezes nós encontramos no capítulo 39 a afirmação de que o Senhor estava com José. Leia comigo aí o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra de Deus: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Repita comigo: o Senhor estava com José. Continuando, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. A primeira característica de José era que o Senhor estava com ele. Como eu falei, por 3 vezes no capítulo nós vamos encontrar essa declaração. No verso 21 vai falar que o Senhor estava com ele, no verso 23 também. No verso 2 a gente percebe que a presença do Senhor na vida de José fazia ele prosperar, ou seja, tudo que José botava a mão era abençoado. Tudo que José fazia contava com sucesso, com a bênção de Deus. Mesmo ele sendo ali um escravo, ele prosperava. Então o texto diz que no serviço da casa do seu senhor ele trazia sucesso, porque era José que estava ali e o Senhor estava com José. Então a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. O Senhor estava com ele, também fazendo ele ganhar a simpatia dos outros. No verso 21, como eu falei, José, depois de preso, nós vamos comentar um pouquinho disso mais na frente, na prisão, no cárcere, o texto fala que o Senhor estava com ele e ele ganhou a simpatia de todos no presídio, e o chefe ali, o carcereiro, coloca José como responsável, como administrador da prisão. No verso 23 vai repetir que o Senhor estava com ele e vai falar que ele conquistava confiança e conquistava êxito, conquistava sucesso. Ou seja, a primeira característica que nos chama a atenção na vida de José é que o Senhor estava com ele. E é interessante observar que Deus não poupou José do sofrimento. Não, José sofreu. Quem conhece a narrativa toda, a história, é uma narrativa grande, infelizmente não dá para a gente ler todos os capítulos. A narrativa de José, se a gente for ler tudo, a história dele, ele começa lá no capítulo 30 de Gênesis, vai até o capítulo 50, então são muitos capítulos, né? Mas Deus não poupou ele do sofrimento. Ele passou por problemas, ele passou por dificuldades, só que Deus permaneceu ao seu lado durante todo o tempo. O Senhor estava com ele. Se você sair daqui nessa noite com isso na sua mente, que o Senhor estava com ele, da mesma forma ele está com você, já valeu você ter vindo aqui nessa noite. E essa é a primeira característica que a gente percebe nele. Da mesma forma, Deus às vezes não vai nos livrar do sofrimento, às vezes inclusive Ele vai usar o sofrimento para nos trabalhar, para nos forjar.
Todo o sofrimento que José passou fazia parte dos planos de Deus. Deus estava, através daquilo, forjando o caráter de José. Então tudo que ele passou ali foi válido, de alguma forma ou de outra. Lá na frente a gente vai perceber que ele se torna o governador do Egito. Acima dele só tinha Faraó. Então tudo que ele passou foi importante, e ele mesmo testifica, como a gente vai ver mais na frente, a gente vai citar sobre isso. Então essa primeira característica é muito importante. O Senhor estava com José, tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins. E a palavra de Deus nos garante que o Senhor está conosco também, independente daquilo que a gente passa. E eu sei que é difícil, quando a gente está lá no olho do furacão, perceber que Deus está conosco. Mas Jesus, alguns instantes antes de ascender aos céus, quando ele dá ali as suas últimas instruções para os discípulos, ele fala que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós não podemos nos esquecer disso. Assim como ele esteve com José, ele está conosco no momento bom e no momento ruim também. A segunda coisa que nos chama a atenção nessa história é que a presença do Senhor na vida de José, ela era tão perceptível que quem estava à sua volta conseguia notar. Leia comigo aí do verso 3 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Então o que a gente percebe aqui? Tinha alguma coisa em José que todo mundo notava, todo mundo percebia. Ele dava testemunho. O texto não fala exatamente o que era, o que chamou a atenção de Potifar, mas fala que Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Por conta disso ele confiou tudo, todos os seus bens, toda a sua casa, todos os seus negócios nas mãos de José. E a partir do momento que José começou a administrar a casa de Potifar e os seus negócios, Potifar começou a prosperar, não por causa de Potifar, mas por causa de José. Como eu disse, o texto não escreve exatamente o porquê, o que ele viu, mas Potifar olhou para José e percebeu que havia algo diferente nele. Imagino que ele olhou e disse: rapaz, tem alguma coisa diferente nesse cara. Sei o que é, não, mas Deus está com ele. E olha que Potifar, ele era egípcio, ele não era um homem do povo de Deus, ele era um pagão, não tinha a mesma fé, não compartilhava da mesma fé de José, mas percebeu que nele havia algo de diferente. E a pergunta que fica para nós, eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa noite, nesse ponto é: será que tem sido a mesma coisa conosco? Será que tem acontecido a mesma coisa conosco? Será que as pessoas têm olhado para cada um de nós e visto algo diferente? Aí talvez vocês que são adolescentes, quero chamar a atenção de vocês que são jovens, vocês pensem assim: mas era José, olha, eu não tenho nem idade direito, José aqui era um adolescente, ele aqui ainda era um adolescente, aqui ele tinha 16, 17 anos, os estudiosos costumam colocar 16 para 17 anos, era um adolescente, mas já dava testemunho, já mostrava a presença do Senhor na vida dele, E conosco, será que as pessoas têm percebido a presença do Senhor em nós? Eu quero que você faça essa pergunta para você, não precisa responder para mim não, mas pergunta para você mesmo, pensa na sua vida aí, pensa nos ambientes onde você anda, com os seus colegas, na escola, com a sua família, com os seus vizinhos. As pessoas têm olhado para você, assim como aconteceu com Potifar, e têm percebido a presença do Senhor, tem olhado para você e falado: tem alguma coisa diferente com esse rapazinho, tem alguma coisa diferente com essa moça, tem alguma coisa diferente com esse cara, tem alguma coisa diferente com essa pessoa, porque é assim que as pessoas têm que olhar para nós. Foi isso que aconteceu com José, e o mesmo tem que acontecer conosco. E eu chamo a atenção para você também a questão da confiança. Potifar não só olhou e não só percebeu a presença do Senhor na vida de José, mas confiou nele. As pessoas têm confiado em você? É uma pergunta importante, é uma reflexão importante que nós temos que fazer. E essa foi uma característica muito importante também.
o Senhor estava com ele e ele dava testemunho, era algo perceptível. Porque talvez você possa falar assim para mim, mas pastor, eu tenho uma intimidade com Deus, eu oro no meu quarto, eu leio a Bíblia, eu tenho, sabe, eu desenvolvo a minha espiritualidade, mas com José não era só isso não, era algo que saltava, era algo que as pessoas à sua volta percebiam. E não é porque você fala de Jesus o tempo todo não, porque aqui o texto nem fala, o texto fala que só que Potifar olhou, percebeu que o Senhor estava com ele, no texto nem fala exatamente o porquê, não era porque ele ficava pregando e falando da palavra da Bíblia o tempo todo, até porque nesse período aqui nem tinha palavra escrita, palavra registrada ainda, né, no período de José. Então, isso é importante observar, será que nós temos testemunhado a presença do Senhor em nossas vidas? E dando sequência, a terceira característica que nos chama a atenção nessa história, na vida de José, é que ele era temente a Deus e por isso ele não chutou o balde. Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim: José não chutou o balde. Mas fala com vontade: José, pode falar, não chutou o balde. Leia comigo aí a partir do verso 7 até o verso 12. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Continuando 10, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão da mulher, na mão dela. A mulher de Potifar tenta José de uma maneira muito profunda. O texto descreve que diariamente ela se insinuava e o convidava para que ele se deitasse com ela. Não foi uma tentação leve, foi algo pesado, foi um investimento pesado, diariamente. Quando a gente lê o texto de forma corrida aqui, parece que foi, as coisas aconteceram assim, mas não, o texto faz crescer, o autor, Moisés faz questão de deixar claro que foi uma tentação diária, ao ponto de José, no verso 10 vai falar sobre isso, ele evitava até ficar perto dela. Ele começou a perceber: rapaz, essa mulher não sai do meu pé, então não vou dar mole não, vou ficar vacilando não. Ele evitava, só que por alguma razão, circunstância, talvez ele não lembrou, ele vai num dia e não contava que naquele dia não estariam, os empregados estariam na casa, e aí ela aproveita esse momento e tenta agarrar ele à força, e levá-lo para a cama. E eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas coisas. José não pecou. José, como eu falei para vocês, pedi para vocês repetirem, ele não chutou o balde. Ele não pecou, ele saiu correndo. Literalmente saiu correndo. Talvez hoje muitos ririam, José, dariam gargalhadas. Olha, a mulher está dando mole para ele e ele simplesmente deu no pé. E José, seria inclusive muito comum, poderia usar várias justificativas para pecar. Em primeiro lugar, José era um adolescente. Como eu falei para vocês aqui, ele tinha por volta de 16, 17 anos. Um adolescente está com seus hormônios à flor da pele. Então ele poderia aqui usar essa desculpa. A adolescência também é um período de autoafirmação. Não sei se é só comigo, mas o adolescente quer o tempo todo se autoafirmar. A adolescência também tem aquela necessidade de, principalmente os meninos, provar que é homem, provar que é macho. Eu lembro de uma igreja que eu fiz parte, que quando eu era adolescente, que aconteceu um problema envolvendo essa questão sexual, e um dos rapazes que caiu, a desculpa dele foi essa: não, mas eu tinha que fazer aqui, porque senão as pessoas, o que elas iam pensar de mim? Iam achar que eu não era homem. O adolescente geralmente tem essa preocupação, preocupação com o que os outros vão achar. Então é a fase da autoafirmação. Ele poderia justificar também, para poder pecar, que ele estava longe da família: eu estou carente, eu não tenho o abraço dos meus pais, o abraço da minha mãe, dos meus irmãos, eu estou sozinho aqui nessa terra, vou chutar o balde. Poderia usar isso como desculpa.
Poderia também usar a desculpa que por estar longe dos seus pais, longe da família, ninguém vai ver. Minha mãe não está vendo, meu pai não está vendo, tem ninguém vendo, meus irmãos não estão vigiando, então quem vai ver? Ele poderia também usar a desculpa de que era um escravo. A esposa de Potifar é minha patroa, ela manda e eu obedeço. Poderia usar essa desculpa. Ele poderia usar a desculpa de que ele foi tentado diariamente, ou seja, poderia dizer assim, eu até tentei não pecar, tentei não cair, mas uma desculpa que a gente de vez em quando ouve por aí, a carne é fraca. Quem já ouviu essa desculpa, a carne é fraca? Eu não consegui não pecar não porque a carne é fraca. Eu sempre brinco, né, quando eu escuto essa desculpa que a carne é fraca, eu falo, então ótimo, se a carne é fraca, então é mais fácil de vencer ela, mais fácil. Mas na verdade, a gente percebe ao contrário, a carne está forte, porque o espírito não está sendo alimentado. O cara não ora, o cara não lê a Bíblia, não tem intimidade com Deus, aí o espírito está assim, ó, bombadão, quer dizer, a carne, né, desculpa, e o espírito está lá, raquítico, porque não alimenta. É exatamente o contrário, porque quando a carne é fraca é fácil de vencer, mas ele poderia ter usado essa desculpa, ter dito que ele não aguentou, foram várias tentativas. Ele poderia ter usado a desculpa que ele foi agarrado. Não, eu fui agarrado, eu tentei até fugir, mas ela me agarrou, e ela era forte, e eu me deixei levar. Mas ele não fez nada disso. José preferiu literalmente sair correndo do que pecar. José preferiu a prisão, mas a prisão com a consciência limpa. Ele preferiu ir preso, porque ele sabia o desenrolar daquilo, o que aquilo iria gerar. Ele preferiu a prisão do que pecar contra o seu Deus. E eu quero chamar a atenção sua, no verso 9 diz exatamente isso: ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A preocupação dele era pecar contra Deus. A preocupação dele era essa, era não ir contra o seu Deus. Obviamente ele cita aqui a questão do Senhor, ele tinha uma fidelidade no aspecto moral, no aspecto ético também, mas a preocupação dele era não pecar contra Deus. E olha que, como eu falei, nessa época que nem tinha palavra, Bíblia escrita igual a gente tem aqui não. Ela estava sendo escrita, sendo preparada ainda, né? Mas no período de José ainda não, né? Então isso é importante. José perdeu a liberdade, mas ele manteve a sua dignidade. Isso também deve falar muito aos nossos corações. Por quê? Quantas vezes nós fazemos exatamente o oposto do que José fez? Ao invés de fugir, de realmente dar o pinote, de sair, né? Não sei, eu estou meio desatualizado de gírias, acho que acontece com o senhor também, né, pastor? Já ficando desatualizado, né? Vai chegando a uma certa idade, nossas gírias são antigas, né? De vez em quando eu falo algumas coisas no almoço lá em casa, lá, e minhas filhas me dizem, pai, não se fala mais isso. Eu falei, como assim você fala? Eu acabei de falar, né? Porque tem essas coisas, que as filhas a gente vai corrigindo a gente. Mas, não sei, na minha época a gente falava, né? Dar o pinote, vazar. Quando tem uma situação a gente tem que vazar, mas quantas vezes a gente não faz exatamente o contrário? Quantas desculpas nós inventamos para justificar os nossos erros? Quantos mais isso, mais aquilo? Não, mas eu errei por isso, eu pequei por aquilo, eu deixei de fazer por isso, não sei o que, eu desobedeci por aquilo. Quantas desculpas nós damos para justificar os nossos erros? Quantas vezes, ao invés de fugir, né, como ele fez aqui, nós vamos exatamente em direção àquela situação que já se anuncia perigosa? A palavra de Deus fala para a gente fugir da aparência do mal. Eu costumo dizer até que tem gente que não só não foge da aparência do mal, como quer fazer uma investigação criminal para ver se é mal mesmo. Aí nessa investigação criminal, ele vai chegando, a aparência do mal está ali. Porque a aparência do mal, irmãos, ela não é nem o mal propriamente dito. A Bíblia fala só aquilo que aparenta. Mas o cara quer chamar a equipe do CSI Miami para ir lá, para deixa eu ver se é mal mesmo. Se for mal, eu corro. Aí ele chega perto, ele vai chegando perto. Rapaz, até que parece ser mal, mas pode não ser, né? Deixa eu ver se tem cheiro de mal. Ele vai chegando mais um pouquinho. Não tem cheiro de mal não, mas parece ser mal. Deixa eu chegar mais um pouquinho e ver se tem gosto de mal. E o cara vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto. Daqui a pouco ele está todo lambuzado de mal, porque ele não fugiu. E quando a palavra de Deus nos direciona a fugir da aparência do mal, é exatamente dar o pinote mesmo, é vazar, quando a coisa só aparenta ser. Não precisa ter certeza. Para não correr o risco, já vaza, faz igual José. A gente leu lá que no verso 10 fala que ele
vendo que ela insistia, ele evitava até de ficar perto dela. Então, se você sabe que existe o risco de uma situação te levar a pecar, evita aquilo ao máximo. É isso que nós devemos fazer, mas tem tanta gente que faz exatamente o contrário. Conversinhas no WhatsApp, determinados sites na internet. É algo para se pensar. Aí às vezes a gente admira a história de José, mas olha aqui como é que ele agiu. Fugir da aparência do mal, é evitar tudo aquilo que possa ser algo potencial para te levar a pecar. É buscar sempre agradar a Deus. Quantas vezes usamos, nós falamos da desculpa da carne fraca para poder pecar. E José fez exatamente o contrário, e é assim que nós devemos agir. Isso aqui vale para adolescente, para jovem, para adulto, para velho, para qualquer faixa etária. O fugir da aparência do mal e agradar a Deus é algo que nós devemos buscar a cada dia. E por último, a quarta característica que nós percebemos aqui em José, que também nos chama a atenção, é que ele se manteve fiel ao Senhor. Leia comigo aí a partir do verso 19. Mas antes de ler, deixa eu só voltar um pouquinho a história aqui. O que acontece aqui depois que José foge da mulher? A mulher dá em cima dele, tenta levar ele para a cama, uma tentação muito forte, e ele corre. No que ele foge, fica o manto dele para trás. Aí ela usa esse manto, ela dá um escândalo, começa a gritar, a Bíblia descreve isso, e diz que ele tentou abusar dela. Esse hebreu tentou nos envergonhar e abusar de mim. Aí ela guarda o manto, espera o seu marido chegar, e quando o seu marido chega, aí eu quero que você leia para mim a partir do 19. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo lhe tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas olha só, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque, o Senhor estava com José, e ele concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Como eu falei lá atrás, eu repito aqui, quando nós lemos a história corrida, ou seja, um verso atrás do outro, parece que tudo aconteceu da noite para o dia. Nós ficamos com essa impressão que as coisas aconteceram assim rapidinho, mas não foi. Para vocês terem uma ideia, José, como eu falei, ele foi vendido ali adolescente, por volta de 16, 17 anos. Os estudiosos vão dizer isso, né? Foi vendido 2 vezes. Em primeiro lugar, ele foi vendido para os midianitas, e os midianitas, por sua vez, venderam ele para Potifar. Depois, então, ele é acusado injustamente e preso. O capítulo 40 vai relatar que, na prisão, ele interpreta os sonhos de 2 prisioneiros e pede para um deles que, quando ele fosse restaurado lá o seu cargo, a sua função, que ele lembrasse dele. Lembra de mim, fala lá para Faraó de mim, para que eu possa sair. E tudo que José interpreta daquele sonho acontece, só que esse cara esquece de José. José fica lá na prisão. Aí no capítulo 41, verso 46, nos diz que com 30 anos de idade é que José começa a servir na corte de Faraó. Ou seja, a aprovação de José durou dos 16, 17 até os 30. Ele passou por uma aprovação de pelo menos 13 anos. A aprovação dele durou 13 anos. E nesses 13 anos, o tempo todo, ele se manteve fiel ao Senhor. O tempo todo nós não vemos na Escritura alguma falha, alguns deslizes. Aliás, se você pesquisar, são poucos os personagens da Bíblia que não registram nenhum erro, nenhuma falha. Não estou dizendo que José era perfeito, ele era um homem, ele pecou, ele falhou, mas a Bíblia não fala. Porque existem outros personagens que a Bíblia descreve erros e falhas. Mas José é um que não fala nada. Muito pelo contrário, o caráter dele é honrado o tempo todo. Então, durante pelo menos 13 anos, ele passou por uma aprovação muito forte, mas ele se manteve fiel. José foi traído pelos seus irmãos, está no comecinho da história, e foi vendido como escravo, se manteve fiel. José foi acusado injustamente, foi preso, mas se manteve fiel. José foi traído na prisão, porque ele pediu, lembra de mim lá quando você estiver com o faraó, mas o cara esqueceu. Mas ele se manteve fiel. Nos lugares bons, nos lugares ruins, no palácio ou na prisão,
José se manteve fiel. Ele foi injustiçado na sua casa, ele foi injustiçado no seu trabalho, ele foi injustiçado na prisão, mas ele sempre se manteve fiel. A fidelidade de José era algo gritante, era uma característica também muito forte. Mas você sabe por que ele se manteve fiel? Sabe por que a fidelidade gritava nele? Porque de alguma forma ele tinha fé de que Deus estava no controle de tudo. Ele tinha fé, de alguma forma ele tinha ensinado isso, tinha sido ensinado pelos seus pais. Ele cria que Deus era um Deus soberano. Ele conhecia a história do pai dele, Jacó. Então ele tinha entendimento de que Deus estava através de cada situação, conduzindo ele para um propósito maior. Isso é comprovado lá na frente, no capítulo 45 de Gênesis, do verso 7 e 8, quando Moisés se encontra novamente com seus irmãos envergonhados, e de certa forma até com medo, de talvez de que José pudesse se vingar. Aí ele diz o seguinte para os seus irmãos: Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês, olha só, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Quem mandou José para o Egito? Foram os irmãos dele? Não, foi Deus. Deus que enviou, fazia parte do plano de Deus. Tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Não sei o que você está passando, qual momento da sua vida você está vivendo. E às vezes a gente passa por dificuldades, por furacões, por tempestades, por problemas, mas tudo faz parte do propósito de Deus. Deus está conduzindo. Eu creio firmemente que Deus tem um propósito de vida para cada um. Talvez o seu propósito, o propósito de Deus, não o seu não, mas o propósito de Deus na sua vida, não seja exatamente igual ao de José. Talvez Deus não vai te colocar como uma autoridade grande, algo no mesmo patamar de José. Mas eu acredito, eu tenho fé que Deus tem um propósito para cada um de nós e que tudo que acontece na nossa vida, Deus está nos conduzindo para um propósito. Quantas vezes eu, na minha vida, já olhei para trás e percebi determinadas situações que no momento que eu estava vivendo eu não entendia, mas que depois, quando passou, eu comecei a entender, Deus permitiu passar por isso, por esse caminho, eu conheci essa pessoa e tal. Por isso, tem um porquê. Então creia nisso. Essa fé no propósito de Deus foi o que manteve José firme, mesmo em meio às provações. E isso levou ele a se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Talvez isso não aconteça com você, talvez você não se torne, como eu falei, uma autoridade. Talvez Deus tenha um plano diferente para você. A questão aqui não é isso, a questão é cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus mais importante da vida de José foi ele ser usado como instrumento para salvar outras vidas. Quando ele fala aqui, no verso 7 e 8 do capítulo 45, ele fala: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Para quê? Para que ele desse provisão através da interpretação do sonho, através da inteligência, da sagacidade dele, ele pudesse administrar ali de forma que ninguém conseguiria. Quantas pessoas foram alimentadas? Não sei se você consegue perceber, notar, mas há um arquétipo, ou seja, José, ele aponta para Cristo. Tem muitas similaridades. Daria uma outra pregação falar sobre isso. O quanto José se assemelha a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, só para algumas coisinhas bem rápidas. José foi vendido por Judá, por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por Judas, também por 20 moedas de prata. Judá e Judas têm a mesma raiz. Não sei se vocês sabem. Jesus também sofreu para cumprir um propósito para salvar vidas. José sofreu para cumprir um propósito de salvar vidas. E existem N similaridades que a gente poderia falar aqui, mas não é o nosso foco. E o principal é olhar para isso, para a soberania de Deus. E para concluir, queridos, como a gente pode perceber, Deus, em primeiro lugar, não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe aqueles que Ele deseja usar, levando em consideração sexo, levando em consideração classe social, levando em consideração idade. Ele usa quem Ele quer. Então vocês, adolescentes que estão aqui na frente, os jovens, os adultos, independente da idade que você tiver, se Deus quiser te usar, Ele vai te usar.
Mas tem que ter essas características que a gente percebe aqui em José. Deus, Ele não usa simplesmente pessoas. Deus usa corações. Como assim corações? Deus usa corações que estejam voltados para Ele. Corações que estejam sensíveis à sua voz, que escutem a sua voz. Corações que estejam dispostos a obedecê-lo, independente das circunstâncias. Que não seja uma obediência só quando tudo está bem, não. Porque obedecer quando está tudo bem é fácil. Mas quando você está lá no fundo do poço, como José, quando você está na prisão, quando você é traído, quando você é esquecido, durante anos, provado, aí que você prova realmente a sua fidelidade. Deus usa corações que o amem, corações que desejem agradá-lo, de toda a vontade, de toda a força. Salmo 51:17 diz que um coração contrito e quebrantado, que o Senhor não despreza. Então, se você está me ouvindo hoje aqui, você que está me assistindo também, se você tem um coração, tem vontade de ser usado por Deus, Deus vai te usar, independente do que você está passando. Mas comece a olhar para as circunstâncias de maneira diferente. Nós não vemos José murmurando, José reclamando. Em cada circunstância, em cada situação, ele olhava ali, o que eu posso fazer aqui? Ele continuava agindo como ele sempre agiu, com fidelidade, com temor, demonstrando ali a presença de Deus. O Senhor estava com ele, as pessoas percebiam isso. Ele, a cada etapa da vida dele, ele ia passando de fase, podemos colocar até assim. E outra coisa que essa história nos ensina é que a vida, ela sempre vai ter seus altos e baixos. A vida é todo mundo. A gente fica com aquela mania de achar que, como diz o ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. Não. Às vezes são momentos diferentes. Às vezes você está passando por um momento agora e você olha, eu queria ter visto o irmão. Talvez o irmão agora esteja vivendo um momento de alto, mas ele ou já teve, com certeza, ou vai ter um momento de baixo. Porque, pastor, você está jogando praga, maldição na minha vida? Não, queridos, faz parte da vida. A palavra fala que no mundo nós teríamos aflições, mas fala para a gente ter bom ânimo. Momentos de altos e baixos, todos nós temos, mas temos que ter em mente que, assim como aconteceu com José, o Senhor está conosco. A história de José está recheada de momentos que comprovam que a vida é cheia de altos e baixos. A história de José está recheada de momentos de humilhação e momentos de exaltação. Mas é importante ter a certeza e a convicção de que em todos os momentos Deus estava com ele. Nós precisamos ter essa convicção também. Está ruim hoje? Deus está comigo. Está bom? Deus está comigo. Inclusive Paulo fala isso, Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele fala isso, muitos interpretam esse texto de maneira errada, acreditam que Paulo está querendo dizer que o Paulo é super-homem, ele pode tudo. Não. Se você ler o contexto, você vai perceber que ele está passando, que ele pode passar por tudo, que ele pode ter momentos bons e momentos ruins em Cristo, que é aquele que nos fortalece. E a última lição que eu quero compartilhar com vocês, que essa história nos dá, é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus tem um propósito para a sua vida, se Deus tem um plano, e eu acredito que ninguém nasce por acaso, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, os planos dele não podem ser frustrados. A palavra de Deus, em vários momentos, ele fala isso. Agindo eu, quem impedirá? E o mesmo Deus que deu sonhos a José, esteve com ele até o seu cumprimento. Como eu falei aqui várias vezes, nos momentos bons e nos momentos ruins. Por isso é importante, grave esses três últimos pontos. É importante estarmos preparados para os altos e baixos da vida. Vocês que estão na frente aqui, vocês novinhos, talvez a gente não se veja mais, mas no decorrer da vida de vocês, lembre-se sempre disso. A vida vai ter alto e baixo. Grave isso na mente e no coração de vocês. Talvez vocês não vão nem lembrar o nome desse pastor. Daqui a alguns anos eu vou estar velhinho, minha barba está branca, o cabelo vai estar branco. Mas lembre-se disso. Eu lembro daquele dia lá na Igreja Batista Renovada, que aquele pastor, que eu não lembro o nome dele, ele falou que a vida é cheia de altos e baixos. Estejam preparados para isso, para não serem pegos de surpresa. Mas é importante, assim como José agiu, não negociar princípios e valores. Quando vier os momentos que a gente vai lá embaixo, não negocie princípios, não negocie valores. E por último, confie em Deus, independente da circunstância, porque Ele está realmente nos conduzindo para o propósito dele, independente do que nós estamos passando. Amém? Eu quero pedir que você se coloque de pé. Eu quero chamar a minha esposa aqui para que ela faça uma oração. Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a refletir naquilo que foi falado.
aquilo que Deus tocou no seu coração. Começa a colocar isso. Enquanto a minha esposa chega aqui, coloca diante de Deus. Talvez seja alguma coisa que eu falei que você pensou assim, isso aí é para mim. Sim, é para você, porque Deus fala, né? Não é por minha causa não. É porque Deus, o Espírito Santo não guarda segredo. Quando Ele quer falar, Ele usa aqui, Ele quer. Então aproveite esse momento para colocar isso diante de Deus. Feche os seus olhos, queridos. Eu sei que a palavra do Senhor nunca volta vazia, então com certeza algo Deus falou com você essa noite. E nesse momento, você aí com os olhos fechados, não importa a sua idade, porque a gente fala assim, a programação para os adolescentes, para os jovens, mas se você está aqui, foi Deus que te trouxe, então essa palavra é para você. Se você está ouvindo essa palavra é para você. Então agora, fala com o Senhor. Ele sabe que momento você está vivendo, né? Como o Ricardo falou aqui, se nos altos ou nos baixos momentos. Então nesse momento agora, fala com o Senhor, que você acredita que Ele está no controle e que você quer que Ele esteja no controle da sua vida. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor Deus, em primeiro lugar, porque podemos ouvir a Tua palavra livremente aqui no nosso país. Amém, Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, e te pedimos, nos ensina a aproveitar disso, Senhor Amém, Deus. Jesus. Dá valor a isso. Senhor, também nós queremos nesse momento colocar cada vida aqui em Tuas mãos. Senhor, sonda os nossos corações, Senhor Deus. Amém. Vê aquilo que está em nós que não te pertence, aquilo, Senhor Deus,